a paz. Para a nossa devocional de hoje, eu gostaria de ler 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eu gostaria de ler também o versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Eu gostaria de falar a respeito disso hoje. Nós sabemos que nós somos um só corpo. Nós sabemos que nós precisamos trabalhar juntos. Nós precisamos funcionar unidos. Nós sabemos disso. Mas a gente precisa trabalhar juntos em tudo, inclusive em oração. Por que eu gostaria de falar a respeito disso? Bom, eu não sei se você faz parte da nossa igreja ou não, mas a nossa igreja tem propósitos de oração e a gente precisa se manter unido nesses propósitos. Nós temos o nosso caderno de oração, nós temos os nossos pedidos da urna e nós precisamos orar sempre por esses pedidos. Muitos desses pedidos não são de pessoas da nossa igreja, muitos desses pedidos são de pessoas que nós mesmos não conhecemos, às vezes é conhecido de um ou de outro, mas a gente precisa orar por esses pedidos o tempo todo. Ainda que você não esteja com esse caderno na mão, ainda que você não esteja com essa caixinha de pedidos nas mãos, você precisa orar por esses pedidos. Porque esses pedidos são importantes para alguém. E na maior parte das vezes são importantes para alguém da nossa família. Se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Se alguém da nossa família espiritual sofre, todos nós sofremos. Quantos pedidos nós vemos todos os dias no nosso grupo de WhatsApp? Quantos pedidos nós ouvimos de pessoas que nós conhecemos? A gente precisa orar. A gente não pode simplesmente ouvir o pedido. A gente precisa realmente orar por aqueles pedidos de oração. Eles são importantes para quem está fazendo o pedido. Às vezes, a gente até ora, mas a gente não se coloca no lugar do outro. Porque se alguém pede para você oração, por favor, ora pela minha mãe, porque a minha mãe está doente. Você vai orar pela mãe dessa pessoa. Agora, se fosse a sua mãe que estivesse doente, você oraria uma vez só por ela? Você oraria muitas vezes. Você oraria por ela por um instante? Não, você oraria por ela por bastante tempo. Porque é a sua mãe, porque você está sentindo, porque você está sofrendo com isso. Agora, se é uma outra pessoa, é a mesma coisa, nós somos um só corpo. A gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa sentir as dores do outro. Se tem uma pessoa da nossa igreja, se tem alguma pessoa que nós amamos, alguma pessoa da nossa família, seja humana, seja espiritual, que está triste, que está se sentindo sozinha, que está se sentindo abandonada, que está se sentindo isolada, nós precisamos dar atenção para essa pessoa. Nós precisamos orar por essa pessoa, nós precisamos cuidar dessa pessoa. Ela é uma parte de nós. E se ela sofre, nós sofremos. E se fosse você que estivesse sozinho? E se fosse você que estivesse isolado? E se fosse você que estivesse sofrendo? Você ia querer oração, você ia querer atenção, você ia querer ajuda. Então a gente precisa se colocar no lugar dos outros, porque a dor do outro é a nossa dor. Assim como a gente precisa ajudar uns aos outros. Até nos seus projetos pessoais, o que você puder fazer para ajudar, você precisa ajudar. Por quê? Como nós lemos aqui, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se uma parte do corpo está bem, está saudável, está feliz, todo o corpo está bem. Então, a gente precisa se alegrar com as vitórias uns dos outros e a gente precisa ajudar um ao outro a conseguir essas vitórias. Seja ajudar em oração, seja ajudar com conselhos, ajudar da maneira que nós podemos. Mas nós precisamos ajudar uns aos outros. Eu sei
que dentro da nossa família isso já é feito, isso já funciona. Mas nesse momento em que nós estamos mais distantes fisicamente, mais do que nunca a gente precisa fazer isso. Mais do que nunca a gente precisa orar, porque quando a gente se vê sempre na igreja, a gente tem comunhão, a gente se conhece. Então, quando a gente está sempre na igreja, só de olhar, às vezes a gente sabe que aquela pessoa não está bem. E aí a gente conversa, a gente abraça, a gente ora. Mas nesse momento em que nós não estamos nos vendo, às vezes o irmão está mal e a gente nem sabe. Então a gente precisa estar cobrindo a vida de todos em oração. E a gente precisa estar buscando ter contato com os nossos irmãos para saber como eles estão. Porque tem pessoas que estão mais afastadas, tem pessoas que estão mais afastadas da família, dos amigos. A gente precisa dar algum suporte para essas pessoas. A gente precisa ter algum carinho, alguma atenção com essas pessoas. E com um corpo trabalhando junto por um só propósito, ele funciona. Assim como Deus falou na Torre de Babel, eu gosto muito de ler a respeito da Torre de Babel, porque eu acho muito interessante essa questão da união, né? E eles estavam trabalhando unidos com um só objetivo. E Deus viu, e Deus falou, eles estão trabalhando juntos, eles falam uma só língua, eles têm um só propósito, eles vão conseguir fazer o que eles quiserem. Deus dividiu as línguas porque realmente eles estavam fazendo pelo motivo errado e tal. Mas quando a gente trabalha com um só objetivo, quando a gente fala uma só língua, quando todo mundo tem um só propósito, a gente consegue fazer o que for. Então, a cada dia mais, vamos ajudar uns aos outros, vamos dar atenção uns aos outros, vamos realmente orar. Se alguém manda um pedido de oração no grupo, naquele momento você não pode parar para orar, ou se você lembra do pedido de oração de alguém, naquele momento você não pode parar, ora fazendo o que você está fazendo mesmo. Quando você puder parar, você ora de novo, não tem problema. Mas mesmo enquanto você está ocupado, continua o que você está fazendo, mas vai orando por aquela pessoa, vai orando por aquele propósito. Não deixa só para orar mais tarde. Aquela necessidade é nesse momento. Aquela necessidade é para agora. Se fosse um problema seu, você ia querer que fosse resolvido o mais rápido possível. Você ia querer que as pessoas orassem o quanto antes. Então, quando é um problema do irmão, a gente precisa fazer da mesma maneira. Se alguém mandou um pedido de oração, mesmo que você esteja ocupado, ora por aquela pessoa. Mais tarde, quando você estiver livre, você não vai pensar, eu já orei. Não, você vai e ora. No seu momento de oração, você vai e coloca de novo aquele pedido de oração. Porque a gente precisa estar junto, unido, funcionando como um corpo. Como eu falei, graças a Deus nós estamos assim até aqui. Mas nesse momento de quarentena, a gente precisa dobrar os nossos esforços. A gente precisa aumentar ainda mais as nossas orações. A gente precisa tentar manter a nossa comunhão apesar da distância. A gente precisa manter o nosso contato apesar da distância. A gente precisa tentar nos aproximar, não permitir que as circunstâncias, que as situações nos afastem, porque a gente precisa de apoio, a gente precisa de forças. Muitas vezes Deus dá a direção na palavra, de versículos, de trechos bíblicos para nos dar ânimo, para nos dar forças. E isso realmente funciona, isso realmente ajuda. Mas a gente precisa um ao outro estar dando força, um ao outro estar dando apoio. Às vezes só o fato de você ouvir os problemas do seu irmão já é uma grande força, porque ele precisa desabafar. Ele precisa de alguém para ouvir, para entender ele. Então, às vezes, só o fato de você ouvir já é uma grande ajuda, sabe? Ainda que você não saiba o que dizer. Mas a gente precisa estar um ajudando o outro, estar um apoiando o outro. Quando você vê que o seu irmão está para baixo, não desiste, vamos continuar orando, vai funcionar, vai acontecer, vamos lá. Porque assim como hoje o seu irmão está fraco e você está forte, amanhã você pode estar se sentindo desanimado, precisando de uma palavra de ânimo. E aquele irmão ali que você ajudou, Deus vai usar para te ajudar também. E se não for ele, Deus vai levantar uma outra pessoa que vai vir falar com você, que vai vir trazer uma palavra de força, de ânimo. A gente precisa um ajudar o outro.
Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E a gente precisa fazer isso. Falar para os nossos irmãos: continua se esforçando, fica de pé, não cai, não desanima, não para. Eles precisam ouvir isso. Nós, como seres humanos, precisamos ouvir isso. Precisamos de pessoas que nos apoiem. Porque o que mais acontece aí fora, é pessoas que às vezes compartilham seus sonhos, compartilham seus planos, por menores que sejam. E o outro bota para baixo: mas não sei se vai dar certo, não sei se esse é o momento ideal, não sei se assim funciona. O que mais tem aí fora são pessoas para desanimar, são pessoas para desencorajar, são pessoas para entristecer, são situações para tentar fazer a gente parar. Isso tem muito aí fora. As pessoas precisam de pessoas que ponham ânimo, de pessoas que deem força, de pessoas que empurrem para frente, de pessoas que muitas vezes que ofereçam os braços para segurar quando o outro vai cair. As pessoas precisam disso e a gente precisa estar pronto para oferecer isso, porque às vezes o que o irmão quer, o sonho do irmão, para a gente nem é algo tão grande assim, mas para aquele irmão é muito importante, porque ele sabe o quanto está sendo difícil conseguir aquilo, alcançar aquele sonho. Só ele sabe há quanto tempo ele ora por aquela pessoa. Só ele sabe há quanto tempo ele tem aquele propósito. Só ele sabe o quanto é importante a cura de alguém. Só ele sabe o quanto é importante a libertação de alguém. Só quem está passando pelo problema sabe o tamanho que ele tem. Só quem está passando pela situação sabe o quanto ela é difícil. Então a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, por mais que a gente não vá sentir as coisas com a mesma intensidade, mas a gente precisa realmente se esforçar para fazer alguma coisa pelo nosso irmão, para fazer alguma coisa pelo outro, para ajudar o máximo que a gente puder, porque é parte de nós. Nossa família espiritual é parte de nós. Assim como a sua família aqui nessa terra é parte de você, é importante para você. A gente precisa ajudar, e ainda que não seja alguém da nossa família terrena ou da nossa igreja, a gente precisa se esforçar para ajudar, porque a nossa missão é ir e pregar o evangelho. E o evangelho não é uma coisa que você só lê a Bíblia e fala para as pessoas. O evangelho é uma coisa que você mostra para as pessoas. É uma coisa que você faz. É quando uma pessoa precisa de ajuda e você ajuda. É quando uma pessoa precisa de carinho e você está disposto a dar carinho para aquela pessoa. É quando alguém precisa de atenção e você dá. Às vezes é quando a pessoa te fere e precisa sentir o perdão manifesto na vida dela. E você perdoa aquela pessoa. E aí aquela pessoa entende um pouco do que é perdão. Porque para quem não conhece Deus, é difícil até entender o perdão de Deus. Porque o perdão dos homens é complicado. Então quando você mostra para a pessoa o que é perdão, a pessoa começa até a entender um pouco melhor como funciona. Quando você mostra para as pessoas o que é ser uma pessoa cheia de Deus, a pessoa começa a se interessar. Aquilo começa a trabalhar no coração de muita gente. Então, além de cuidar da nossa família espiritual, a gente precisa mostrar Deus para as pessoas. Porque se as pessoas estão sofrendo, se esse mundo está da maneira em que ele está, isso nos afeta. Nós sofremos também. Então a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa funcionar como um corpo. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nos colocamos na tua presença, como sempre, Deus, te agradecendo, porque o Senhor tem feito muito por nós. O Senhor sempre nos guarda, nos livra. O Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor cuida de nós. Então nós temos sempre que te agradecer, Senhor, e nós te agradecemos de verdade, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos capazes de nada. Sem o Senhor nós não estaremos vivos, sem o Senhor nós não estaríamos aqui onde estamos hoje. Então nós te agradecemos, Pai, de coração, mas nós queremos também te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar unidade, que o Senhor nos ajude a trabalhar em união, Pai. Que o Senhor nos ajude a funcionar realmente como um corpo, Senhor. Deus, nos ajuda a cuidar dos nossos irmãos. Nos ajuda, Deus, a nos esforçar em oração pelos pedidos deles, como se fossem nossos. Nos ajuda a levar a sério, Deus, as necessidades dos nossos irmãos.
Nos ajuda, Deus, a nos empenhar, Senhor, para poder mostrar o seu amor para as pessoas, para poder alcançar as pessoas, Deus, para poder fazer a sua obra para aqueles que não te conhecem, para que eles possam ver que existem pessoas diferentes nesse mundo, que eles possam ver que as pessoas que seguem ao Senhor realmente são diferentes, Pai. Nos capacita e nos ajuda a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que você possa se empenhar a cada dia mais, amém? E ajudar os nossos irmãos, ajudar aquelas pessoas que precisam. Se tem alguém que você conhece, que você sabe que não está bem, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, procura, dê atenção, ou ainda assim, se você não conseguir falar com essa pessoa, se você não conseguir contato com essa pessoa, ore por ela, porque todos precisam de oração. Até aquele que você pode olhar e dizer ele está forte, ele precisa de oração. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o que nos mantém de pé é comunhão com Deus, é oração, é estar vigilante. Então, vamos orar a cada dia mais uns pelos outros. Amém? A paz.